Fala pessoal, eu estou aqui com mais um vídeo para o canal do YouTube e nesse vídeo eu vou mostrar para vocês um reparo em um A31. Segundo o cliente, esse aparelho ele fica reiniciando, tem momentos que ele fica reiniciando toda hora, tá? Dizendo que o aparelho precisa esfriar, enfim, né? Dá uma loucura nele aqui e ele fica reiniciando. Aí o lojista, né? Porque esse aparelho foi enviado de um lojista. O lojista abriu o aparelho para ver se tinha alguma oxidação, alguma coisa, né? Não trabalha com reparo de placa, então ele viu que estava tudo intacto, tudo direitinho. E ele disse, ó, gente, provavelmente deve ser problema na placa. E aí eu peguei esse aparelho aqui, pessoal, já conectei o Wi-Fi e eu tô, né, mexendo nele aqui, faz mais ou menos 5 minutos já. E até agora esse aparelho não reiniciou, né? Então isso já nos leva a crer que o problema desse aparelho aqui é um problema intermitente. É um problema que hora acontece, hora não, né? Botei aqui para carregar também, tirei o carregador, coloquei novamente para ver se ele reinicia. Tá? E até agora nada, né? Eu coloquei Wi-Fi, coloquei um chip para ver se ele reiniciava, coloquei no Bluetooth, né? GPS está ligado, enfim. Até agora nada aconteceu. Deixa eu botar esse aparelho aqui em stand-by, pessoal. Vou botar ele em stand-by aqui. Que eu tô sem a tampinha dele de trás. Coloquei em stand-by. Pronto. Dou estoque, tiro do stand-by. E aparentemente esse aparelho não tem falha na placa, né? Porque, ó, se fosse uma falha na placa, ele já teria apresentado alguma coisa. E eu vejo aqui que o aparelho está bem rápido, ó. Segundo ele, né, o aparelho trava, o touch não pega mais, depois o aparelho reinicia. Eu não percebi isso aqui, pessoal, não percebi, né? Provavelmente, para esse aparelho dar problema, esse aparelho vai demorar um pouquinho, tá? Vai demorar bastante para apresentar um problema. Nesse caso aqui, já nos liga um alerta, porque eu sempre falo para vocês que a gente tem que observar tudo, tá? A gente tem que fazer uma perícia de fato, né? A gente tem que procurar ali, tentar entender o problema de uma forma lógica, tá? Então, fica meio que esquisito, olha, começou agora a dar umas travadas. Vamos ver se ele vai reiniciar. Quase que ele reinicia aqui, ó. Parece que o touch já travou, ó. O touch travou. Ou não. Ó, deu uma travada, né? Começou a ficar meio lento, ó, meio gorduroso, né? Não obedecendo muito bem, tá? Aí algumas pessoas acham que isso aqui, pessoal, é falha no touch, tá? Isso aqui não é falha no touch, pessoal, não é tela. Segundo o lojista, ele parece que botou uma outra tela, porque ele disse que o touch trava, né? Aí eu disse para ele, ó, isso aqui não é problema no touch, porque se fosse problema no touch, ele ficaria com uma falha no touch e pronto. Então dá para entender aqui que o problema está associado ao sistema, tá? E aí o que eu faço antes de mexer numa placa, enfim, fazer uma coisa mais complicada, né? Eu vou fazer uma perícia, tá, pessoal? A gente é perito, a gente tem que analisar detalhes, né? E eu sou um cara muito detalhista. Aí quando eu venho aqui embaixo, deixa eu ver se ele não vai reiniciar aqui, porque ele travou geral aqui agora. Eita Deus! Tem hora que o cliente coloca a gente em cada uma situação, né? Ó. Cadê? Ó, travou. Aí pronto, aí aqui ele já achava que o problema era no touch, ó. Ele dizia, o touch não tá funcionando. Aí ele mandou esse aparelho pra mim como se fosse falha de touch, ó. O aparelho reiniciou agora, tá vendo? Desde quando eu tinha pego ele aqui, ele não tinha reiniciado ainda. Então a gente percebe que ele demorou, né, pra reiniciar. O tempo que eu tô falando aqui, o tempo que eu já tinha ligado ele, deu em torno aí de uns 10 minutos aí pra ele reiniciar, né? Agora,
vamos lá, será que isso aqui é placa ou será que isso aqui é software? Há uma grande questão nisso aí, tá? Eu não posso mexer nessa placa sem antes verificar o software do aparelho, porque isso aqui tem uma característica muito grande de ser uma possível falha de sistema, tá? Agora, Gemerson, uma falha na placa pode causar isso aqui também? Pode sim, pessoal. Um aparelho com um componente com fuga na placa ou algum componente secundário com um curto-circuito, a depender do componente, claro, não é todos, mas a depender da situação, o aparelho pode apresentar esse comportamento que está acontecendo aqui também, tá? Só que tem uma coisa aqui que me chama muita atenção. Vou mostrar para vocês aqui, ó. Deixa eu ver se eu consigo. Não vai. Não sei se vai aparecer. Não apareceu, não. Deixa eu ver aqui. O aparelho está ligado no Wi-Fi. Deixa eu ver se vai chegar algumas notificações aqui. Deixa eu ver aqui, viu? Enquanto isso, vá deixando seu like aí, se inscreva no canal, deixa o teu comentário, porque isso é importante para o nosso trabalho aqui no YouTube. E a gente está sempre trazendo conhecimento para vocês de como resolver uma coisa, outra, né? Então deixa o like aí, que isso é importantíssimo, galera, importantíssimo mesmo, tá? Não se esqueça de se inscrever no canal, se não for membro ainda, né? Tem um botãozinho aqui embaixo, seja membro do canal aí, ajuda o nosso trabalho aqui no YouTube e também você vai receber, vai ter acesso aos vídeos privados aqui do nosso canal, tá? Outra coisa, pronto, começou a chegar aqui as notificações, tá? Deixa eu chegar aqui que eu vou mostrar aqui uma coisa para você. Eu sei que isso é bem pessoal, mas eu não estou mostrando aqui nada do cliente, nome, nada, tá? É só para que vocês consigam compreender e aprender também, né? E outra, pessoal, se vocês não são, se você aí que está assistindo ainda não é aluno do treinamento, né? Nosso treinamento de reparo avançado de GSS Tech, adquira o nosso treinamento do básico ao avançado, nosso treinamento principal em reparos em placas de smartphone, clicando no link aqui da descrição ou no link que está fixado aqui no comentário. Lembrando que o nosso treinamento é vitalício, está custando praticamente a metade do valor, R$ 247, tá? O treinamento está com uma oferta especial de atualização, então não perde tempo não, já clica e já faz a aquisição do nosso treinamento. Nosso treinamento ele tem 2 dias de suporte por semana, quarta-feira a partir das 19h30, sexta-feira a partir das 19h30, tá? Então não perde não, já faz aqui a aquisição do treinamento, beleza? Galera, deixa eu ver se vai mostrar. Ó, o que acontece, pessoal? Há uma probabilidade muito grande disso aqui ser falha de sistema. Aqui, ó, a situação aqui, ó, não tá mostrando nada aqui não, né? Ó, tá vendo aí? Ó? Tá conseguindo ver? Ó? Deixa eu tentar. Não, assim não vai. Deixa eu ver aqui. Se eu clicando aqui. Não vai. Deixa eu voltar pra ver. Aqui não tá dando pra ver porque eu não consigo mudar aqui o lado da câmera pra ficar mostrando pra você. Mas ó, ele tá dizendo aqui que a sua conta está bloqueada. Vírus detectado. Remova-o imediatamente. Aí tá pedindo pra clicar aqui pra, né? Aí o que acontece? Se a gente vem aqui em cima, pessoal, ó o que tem aqui, galera, né? Olha a situação aqui em cima, misericórdia. Eu vou mostrar assim bem rápido, né? Esse cara gosta de assistir algumas coisas, né, que podem causar problemas, né, pessoal, no aparelho, né? Então, assim, o aparelho precisa ser formatado, velho. Tem como não, tem que formatar esse aparelho, né? Tem que formatar esse aparelho, porque como é que eu vou mexer na placa com um aparelho com um sintoma desse, né? Olha o sintoma do aparelho e olha o grau de notificação que está chegando aqui, tá? Então, se eu for mexer na placa desse aparelho, eu seria totalmente irresponsável. Não vou dizer irresponsável, mas vou dizer assim, eu seria totalmente imprudente, tá? Porque há uma probabilidade grande de ser falha de sistema, tá? Por algum motivo, né, que eu já disse para você. Provavelmente esse camarada ele anda assistindo algumas coisas aí que
que vem vírus, né? Então, pessoal, perceba sempre, né? Observem sempre isso. Porque aqui é o seguinte, vê só, o aparelho travou. Vou contar a história para vocês. O aparelho travou e o cliente disse, o cliente levou, estava acontecendo isso aqui que está acontecendo aí com vocês. Uma vez ou outra o aparelho fica reiniciando. E aí ele disse que tem hora que fica, né, daquele jeito, né? Ninguém sabe qual o momento que fica daquele jeito. Mas esse aparelho foi para um lojista. O lojista, ele achou que a falha era de tela, porque ele disse que o touch travava. E aí ele me mandou uma mensagem dizendo assim, James, eu tô com a A31 aqui que o touch ele tá falhando. Eu pensei que era uma falha de touch mesmo, uma falha comum de touch. Mas aí, né, quando esse aparelho chegou aqui, eu já percebi que não tinha nada com touch aqui. Que o problema aqui é outro, tá? Então eu vou fazer o seguinte, pessoal. Eu vou tentar pausar o vídeo, porque eu vou tentar entrar em contato com o lojista, né, para falar com o cliente para ver se ele me permite formatar esse aparelho, tá? Formatar ele e vou ver o que vai rolar aqui, porque é muito provável que seja isso, né, pessoal? Não tem muito o que fazer aqui, né? A falha, né, tem uma característica de ser sistema e pelas notificações aqui, né, já dá pra ver que o negócio não tá muito bom, né? O negócio tá macabro aqui. Então, assim, a probabilidade de ser esses tipos de problemas aqui que tá causando esses BO aqui no aparelho é grande, né? Então eu não posso trabalhar para placa, eu tenho que descartar isso aqui, tenho que descartar essa possibilidade, essa hipótese, né? E também aqui não é touch não, viu, pessoal? Então o que a gente tem que parar um pouquinho mais para prestar atenção é exatamente nisso, no comportamento que a falha está apresentando. Porque, vê, é touch, né? Aí o camarada manda, aí vamos que eu pego essa placa aqui e é touch também. Aí vai mexer no touch, vai danificar a placa, vai mexer em coisa que não deve, vai criar outros problemas para a placa, né? Então a gente tem que ter esses cuidados aí. Nesse caso, se dá para entender que a falha, né, deve ser por sistema. Então eu vou pausar o vídeo aqui para ver se o cliente vai pedir para formatar ele ou se ele vai querer, né, sei lá, salvar algumas coisas aqui, não sei. Então eu vou pausar o vídeo aqui e já eu volto aí para dizer para vocês o que rolou, tá? Vamos lá. Pronto, pessoal. O cliente ele permitiu, né, que a gente formatasse o aparelho. Eu estou formatando já aqui para adiantar e vamos ver, né, o que vai, se o aparelho vai reiniciar mais, né? Mas é isso que eu sempre falo aqui, pessoal. Aconselho sempre vocês a fazer uma análise assim com a observação mais detalhada, tá? Porque às vezes a gente pode ir por um caminho que talvez não tenha volta, né? E por um caminho que ao invés de a gente consertar, a gente pode até criar mais defeitos. Então a gente tem que ter cuidado em relação a isso. A observação da falha nos ajuda muito, tá, pessoal? Nos ajuda muito a acertar o problema, né? Então eu sempre o cliente disse que não, né? Tem cliente que diz assim, mas pô, vai formatar, então, mas é necessário, tá entendendo? Tem coisas que é necessário para descartar possibilidades. A gente trabalha com hipóteses, né? A gente vê que tem um comportamento ali que pode ser determinado componente, a gente vai levantando hipótese e analisando, checando, aferindo e descartando, né, para a gente chegar até a falha. É assim que funciona toda a área, né, de serviço de manutenção, né? Então a gente precisa, principalmente celular, que são blocos muito próximos, uns, né, tem relação às vezes com outros. Então a gente precisa fazer uma análise de forma mais assim minuciosa para a gente não acabar se equivocando, né? Pode ser que seja placa, pode até ser, mas aí eu já descartei essa possibilidade. Então formatou o celular do cliente de uma forma desnecessária. Não foi desnecessário, porque há algo que aponta, né? A gente tem algumas evidências que apontam para que esse aparelho pode ter uma falha por software,
entendeu? A característica da falha, o que a gente acabou ali, né, observando. Então, tudo isso tem que ser observado, conversado às vezes com o próprio cliente, tá? Então, eu mesmo, cara, eu cansei de conversar com os caras. Quando chegava na minha loja lá, né, quando eu trabalhava na loja, chegava um tiozão e vinha com esses negócios assim, eu já batia logo a real, velho. Eu dizia, ó, irmão, tu gosta de um negocinho assim, tal, tal. O cara já se abria logo, velho. Porque, pô, né? Tem gente que quer às vezes dizer que não, pá, mas a gente trabalha com isso, pessoal. A gente tem muitos anos de experiência, né? Então não adianta o cliente tentar querer, né, inventar uma outra história que a gente vai estar sabe. Pelo comportamento ali, já, opa. Quando chega aquelas notificação, pronto. Aí, beleza. Ó, formatou, vamos lá. Vamos ver se ele vai dar algum. Deixa eu botar aqui a minha senha. Vou conectar aqui o Wi-Fi. Eu quero conectar tudo também, né? Tá no próximo. Aqui eu tenho certeza, pessoal, praticamente como forma absoluta que não vai reiniciar isso aqui mais. Eu tenho quase certeza disso. Posso até estar enganado, né? A gente não. Deixa eu botar aqui para carregar. Posso estar até enganado, mas né, a evidências são muito grandes aqui, né? Que seja tá aqui rolando ali, né? Demora mesmo, verificando atualizações, instalando atualizações. Então um tempinho aqui para ver se ele vai reiniciar. Mas seria como se não fosse trágico. Como já diz o poeta. E é isso, pessoal. Tem coisa que a gente tem que analisar de uma forma minuciosa, porque vacilou, cara. Né? Uma besteira. Esse aparelho passou aqui uns 3 dias, porque ele tá aqui uns 3, 4 dias, eu acho. E com o lojista lá passou uma semana, né? Então veja o tempo, né? Praticamente 10 dias. O cliente poderia, né, sair com o aparelho já no mesmo dia. Então a gente tem que prestar atenção nessas situações, né? Até porque isso faz com que a gente ganhe, né? Cada problema que a gente resolve, a gente ganha, né? Eu particularmente eu não gosto, pessoal, de às vezes perder tempo com essas coisas, tá? Porque isso aqui é uma coisa assim, talvez não seja simples para quem está começando, né? Talvez eu esteja falando besteira aqui. Às vezes a pessoa está começando no diagnóstico, eu não digo nem de reparo de placa, eu digo no diagnóstico, né? E às vezes acaba não sabendo que determinadas coisas pode causar certos problemas, né? E aí com a experiência, eu garanto a você que depois dessa aqui, o lojista ele já vai, né, se ligar, no próximo aparelho que chegar dessa forma, com certeza ele vai, né, prestar mais atenção nessa questão do sistema, né, do que pode estar acontecendo aqui. O aparelho está girando ali, aparentemente vai dar certo. Vamos lá, até 25 minutos chegando esse vídeo, não reiniciando, a gente já sabe que deu certo, né? É que a temperatura tá uma temperatura média aqui na parte da blindagem,
nada que nos chame muito atenção para uma fuga, coisa do tipo, né? Lembrando que se o aparelho estiver consumindo a bateria, isso, aquilo, outro, né, não foi o que o cliente acertou para resolver, né? Aí, caso esse aparelho tiver um consumo alto, com outras coisas, aí é outro problema. Agora aqui é resolver o problema do aparelho. Resolveu o problema, pronto. O aparelho já reiniciou. Resolveu o problema do aparelho que estava reiniciando, né? Deixa eu ver aqui. Tá instalando os aplicativos, né? Instalando os aplicativos aqui, ó. Beleza? Vamos abrir aqui alguns aplicativos. Vou abrir aqui a câmera. Eu vou encher bem a SD RAM dele. Vou estar abrindo um monte de aplicativo aqui, né? Pra ver se vai dar mais algum problema. Vou abrindo. Lá ele, né? Lá ele Pro Max. Vamos lá. Tô clicando aqui. Ele tá baixando. Aí tem uns aplicativos que tá, ó, ainda, né, em cinza. Que ele vai baixar aqui, mas eu tô clicando aqui em outros aplicativos. Vamos abrir aqui o Facebook, que é bem pesado. Vamos ver aqui, calendário. Vamos ver outro. Game Launch. Google Play. Vamos ver aqui. Google. Tô deixando ele cheio de aba aberta. Tá, galera? Bora. Deixando ele cheio de aba aberta, que é pra ver se ele vai começar a travar, né? Começar a dar bug aqui. Tô clicando em vários aplicativos aqui pra contatos, pra deixar ele bem acelerado aqui. Arthur, 22 minutos. Muito provável que aqui já deu certo. E outros aqui. PI Mini. YouTube. Vou botar. Já abri vários aplicativos. Calma aí. Ele vai pedir para baixar o aplicativo, né? Atualizar o aplicativo. Ele tá sem conta Google aqui. Tá? Tá sem conta Google, então não vai dar pra abrir ali. Deixa eu ver se no Google aqui eu consigo pesquisar aqui YouTube. Deixa eu ver se vai. Tem aparelho mais antigo que você tem que baixar o aplicativo YouTube, né? Deixa eu ver aqui se ele... Não vai não. Aqui foi. Ó, ele vai pedindo, ó, pra entrar no aplicativo, né? Fica tentando entrar no aplicativo aqui. Eu clico para entrar no site e ele entra no aplicativo. Ele já chama para o aplicativo. Então não vai dar pra gente ver, né? Mas, ó, já faz uns 6 minutos, 7 minutos que a gente tá, ou mais, né? A gente tá com ele aqui, ó, e ele não bugou nada, né? Aqui, pessoal, eu digo uma coisa pra você. Aqui, com certeza era problema, né, de sistema, exatamente por conta daquilo que vocês acabaram acompanhando comigo aqui, né? O aparelho está funcionando normalmente e aqui já era, pessoal. Aqui pode ter certeza que ele, né, não vai travar de forma nenhuma mais. Vou botar ele no stand-by também pra gente ver. Ó, carregando normalmente. Deixa eu tirar e colocar no stand-by.
dar uma forçadinha aqui para ele encostar no contato. Pronto, entrou em standby. Sair do standby, deixa ele entrar por ele mesmo. Lá ele de novo, Pro Max. Ó. Tá entrando, saindo do standby. Tranquilo. Vamos ver se ele vai. Normal, pessoal. Sem nenhum tipo de lentidão. Ó. Sem nada que nos leve à suspeita de que o problema ainda persiste, né? Então percebe, ó, que o aparelho está bem fluido. Trabalhando muito bem, ó. Né? Trabalhando muito bem. Ó, bem fluido aqui. Vamos abrir a câmera. Vamos ver se ele buga quando abre a câmera. Ó. A câmera funcionando normal. Né? A câmera dele tá bem bonita por ser um aparelho antigo, velho. Tá top, velho. Aqui, ó. Dando um zoom ali. Vamos dar um zoom aqui. Dando um zoom aqui, tá pegando de boa. Então, pessoal, ó, não tem nenhuma coisa aqui, ó, que lembre o problema que estava nesse aparelho, né? Olha como ele tá fluido, ó. Em momento nenhum ele travou, em momento nenhum ele gerou uma suspeita de que tivesse com um problema, né? Depois que a gente formatou ele, ó. Tá vendo? Então, vou deixar esse relato aqui para vocês, né? Um aparelho que aparentemente foi diagnosticado com uma possível falha na placa, que a gente resolveu só com a formatação. Então nem tudo é aquilo que a gente acha que é. A gente tem que sempre trabalhar, pessoal, com observação dos detalhes, porque um vacilo a gente vai por um caminho errado na hora de uma análise, tá? Então a gente precisa, quando chegar um aparelho pra gente, a gente, independentemente da falha, a gente precisa observar o comportamento dessa falha. Porque, por exemplo, falha que o Wi-Fi não funciona. Aí tem falha que o Wi-Fi não funciona, mas a rede também não. O problema já é assim, em outro. Só isso aí difere de uma coisa para outra, de uma forma drástica, tá? Então, às vezes, por você não saber o comportamento da falha, o que pode ser, às vezes você pode cair em uma casca de banana e começar a mexer em coisas que vão te levar ainda para mais longe de um reparo com sucesso, né? Então fica mais um relato aí, mais uma dica para vocês, né? Prestar bem atenção nessa questão. Muitos aparelhos chegam assim nas nossas assistências técnicas, para ele travando, aquecendo, né? As pessoas às vezes acham que é touch, acham que é algum outro problema, oxidação, sei lá. E o problema aqui era só o sistema, tá? Só formatei, nem passei software, só formatei e aí resolvido o problema, né, pessoal? O aparelho aqui ligado, ó, normal, sem reiniciar e funcionando perfeitamente. Nada que ameace aí, que nos leve a crer que ainda tem, né, algum problema nesse dispositivo, né? Temperatura aqui na parte da blindagem perfeita, nada que nos chame a atenção, nada que leve a gente a crer que tem alguma fuga, algum curto-circuito aqui, né? E continua o aparelho aí original, sem mexer em nada, né? Só conversar com o cliente e dizer que ele evite, né, assistir algumas coisas, né? É bom procurar coisas mais sadias para assistir, porque o único problema desse aparelho foi exatamente isso, né? Gordura demais aí no sangue desse dispositivo, acabou, né, que ele estava entrando em colapso aí, cansando muito rápido. Beleza? Um abraço, galera. Deus abençoe, tamo junto e até a próxima aula aqui no YouTube, né? Porque não deixa de ser aulas também que a gente passa aqui, né? Então é isso. Um abraço, tamo junto. Valeu, é nóis, fui!